Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente trouxe uma receita que foi super pedida. Aliás, gente, é muito importante que vocês peçam as coisas porque a gente vai saber o que interessa para vocês. A gente tem um plano, mas a gente traz primeiro o que mais interessa. E das preparações mais pedidas foram bolos, em geral. A gente vai gravar logo, Pão de Ló, vai gravar massa básica para bolos, tipo aquela curinha que serve para tudo, que é um método cremoso, com massa manteigada. E vai gravar hoje bolo de chocolate, que é mais um clássico. Há pouco tempo saiu no canal o bolo de cenoura, né? Bolo de chocolate também é um clássico. E aí eu vou fazer a calda do bolo de cenoura. Eu vou fazer a minha receita de calda e a gente vai fazer um bolo de chocolate molhado no final. Mas eu vou molhar no final. Vai ficar tipo aquele bolo de coco molhado, vai ser embebido em calda de chocolate, que fica maravilhoso. Mas o nosso papo técnico é sobre a massa do bolo e o preparo dele, e é isso que você vai acompanhar, desculpa, aqui comigo hoje. Vamos lá? Eu sou a Tatiane Santos, a Tati para todo mundo, e eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de 15 anos de docência na área de confeitaria e a minha experiência com o meu negócio, 4 anos de uma casa de bolos aqui em Campinas. A gente vai preparar receitas deliciosas da confeitaria profissional com todas as técnicas. Vem com a gente! Bom, gente, então hoje eu preparo bolo de cenoura. Eu trouxe uma receita bem simples, bem básica, e a gente vai bater os líquidos no liquidificador e incorporar a farinha batendo na batedeira. A receita é bem simples, eu vou pegando os ingredientes e vou lendo com vocês a receita. Lembrando que ela sempre está na descrição do canal. A gente é novo nisso de vídeo, mas a gente só errou uma vez no vídeo do pudim, que a gente esqueceu de pôr na descrição e a gente acabou fixando no início dos comentários. Os demais estão todos naquela descrição, aquelas duas, é assim, né? Uma para baixo, um Vzinho para baixo e um para cima, ali é a descrição do canal e ali você encontra a nossa receita. A gente vai usar 70 gramas de cacau. Eu estou usando cacau 32%, tá? Eu não gosto de achocolatado, porque os achocolatados têm um teor de açúcar muito alto. Então eu estou usando, apesar de que o cacau 32 também tem açúcar nessa mistura. Se ele tem 32% de cacau, o restante é outra coisa, né, gente? A maior parte é açúcar. Mas ele já não é tão amargo. Gente, se você vai me perguntar, faz diferença o tipo de cacau? Faz. E isso é importante a gente falar. O cacau, ele é um ingrediente que ele puxa a umidade das massas. Então, se a gente substitui por cacau 50%, ou por cacau 70%, ou por cacau 100%, cacau em pó, eu tô falando, pó de cacau, você encontra todas essas variações nas casas de confeitaria. Normalmente saco de quilo. Se você faz essa substituição, a massa fica mais seca. Então, não dá para substituir aleatoriamente, tá? Se você aumentar o cacau, você vai ter que diminuir a quantidade dele ou aumentar o líquido da receita. Isso é bem importante. Outra coisa... Bom, então cacau 32. Eu falo das outras coisas. 75 ml de líquido. Eu escolhi leite, mas poderia ser água. E você pode colocar outros líquidos que você goste. Nessa receita eu acho que não cabe suco porque eu acho que vai dar sabor e eu não quero. Então é leite ou água. Depois vamos na ordem ali. 2 ovos. Já comentamos. E aí eu vou falar para vocês a quantidade se a gente não tiver balança. Já falamos sobre isso, volto a repetir, balança é importante. E isso muda bastante, principalmente nessa relação líquido e cacau. Mas aqui 70 gramas de cacau são mais ou menos 3, 4 colheres de sopa, depende de quanto você encher ela. E aqui a gente tem 70 ml de leite, é mais ou menos meia xícara de leite. Talvez metade ou um pouco menos ainda de xícara de leite. 2 ovos, aí nós vamos com 120 gramas de açúcar. Essa receita já está equilibrada. No bolo de cenoura a gente mostrou os testes onde a gente troca a quantidade de açúcar e gordura e não é tão simples assim. Esse bolo já tende a ferver, tá? Ele tende a subir e espumar. Então não é legal aumentar o açúcar dessa receita. 70 ml de óleo, pode ser manteiga. Se você usar manteiga, tem que ser líquida, derretida. Se você usar óleo, o óleo que você preferir. Óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol ou mesmo óleo de soja. 120 gramas de farinha de trigo. E eu pus aqui uma pitadinha de sal, tá? Então eu sempre ponho um pouquinho de sal, nem dá pra pesar. Dá assim, 3 gramas de sal, só se você tiver a balança de alta precisão para você medir. Então, é 1 grama de sal, perdão. Então, é uma pitadinha assim. Então, é muito difícil de medir. Então, é com a ponta do dedo, uma pitadinha de sal, ela tá bem aqui com a farinha.
E aí a gente vai usar 6 gramas de fermento. Também não pode aumentar a quantidade de fermento, porque esse bolo tende a ferver. Aí eu lembrei de uma coisa. Bastante gente comentou se quando dobra uma receita precisa dobrar a quantidade de fermento. Gente, claro que precisa. Cada ingrediente desse, a gente gravou um papo na medida sobre isso. Foi pro ar já, pessoal? Papo na medida sobre ingredientes e suas funções? Acho que não, né? Então vai pro ar logo. E aí eu falo do papel de cada ingrediente. Mas assim, gente, tá equilibrado. É a relação entre eles. Se você dobrar uma receita, tem que dobrar tudo, inclusive a quantidade de fermento de uma receita, tá? Não é diminuir nem pôr a mais. É igual que tá aqui, dobrado. A receita que eu vou fazer hoje é para um bolo, vou pegar a assadeira, achei. Que é para esse bolo aqui. Ele é um bolo de 500 gramas e ele é um bolo relativamente pequeno. Se você gosta de assar naquelas formas retangulares, tem gente que chama de tabuleiro, para fazer um tabuleiro médio são 2 receitas dessa, tá? Então, é isso. Essa receita é uma para este aqui, 500 gramas. E é esse bolo que a gente vai preparar. Vamos começar o preparo? Não é nada difícil. Para iniciar, então, a gente vai bater os líquidos da receita no liquidificador. Todos os líquidos. Deixa eu só ver se vai cair. Tanto faz a ordem, tá, pessoal? Tanto faz a ordem aqui que você vai colocar as suas coisas. Leite, óleo. Esse bolo é bem rápido e simples, tá? Tem gente que fala que bolo de cenoura é um bolo muito fácil de fazer. Vocês vão ver que eu vou fazer um bolo básico de chocolate sem bater clara em neve. Meia vida rápida adiantada, né? 2 ovos. E eu vou bater aqui também o açúcar e o cacau da receita. Então não é só os líquidos, não são só os líquidos, né? Muito obrigada, Turnã. O que ficou, ele tá ágil, porque ele tá muito interessado nesse resultado. O que ficou aqui na minha bancada? Fermento e trigo, apenas. Isso aqui vai bater no liquidificador por 4 minutinhos. Vamos lá? Ficou pronto. 4 minutinhos batendo aqui e aí a gente vai bater com a farinha. Pessoal, muito fácil, né? Nem tudo que a gente faz da confeitaria é difícil de fazer. É só a gente entender o que a gente está fazendo. O que eu faço aqui é uma emulsão do óleo com o líquido da receita. Não precisou de bater clara em neve. Gente, claro que tem um monte de receita com clara em neve, tem receita, enfim, né? Tem um monte de receita de bolo de chocolate. Esse é um bolo básico, rápido, fácil e fica delicioso. E a gente vai bater o trigo. E agora eu lembrei de uma coisa bem importante. Primeiro, eu mexo um pouco aqui o trigo, né? Para poder não ficar respingando para todo lado. A hora que ele tiver mexido, aí eu vou ligar a batedeira. E a segunda coisa importante que eu lembrei. Teve um monte de gente que comentou, e eu vou tentar ser rápida porque isso aqui não pode ficar parado muito tempo. Um monte de gente comentou que não sabia que tinha que bater o trigo, porque desenvolve glúten. Gente, a gente está gravando um papo na medida só sobre isso, mas assim, o glúten, na verdade, ele é um conjunto de proteínas presente na farinha, a glutenina e a gliadina. Juntas elas formam uma teia elástica e elas se desenvolvem em contato com o líquido e com o movimento. Quanto mais você bate ou amassa, mais sólida, resistente, dura essa teia fica. É visível. Dá para fazer uma bolinha de farinha e água na mão e lavar a farinha e você vê a rede de glúten. Ela é visível, não é uma coisa que vem em microscópio. Então, quando a gente quer uma coisa muito elástica, precisa de muito glúten. Mas quando a gente não quer uma coisa muito elástica, a gente não vai tentar desenvolver glúten. Tem receitas como massas amanteigadas, que a gente quer uma massa quebradiça, não é para ter glúten, então a gente não sova. Pão tem que ter muito glúten para segurar as bolhas de ar, então a gente sova muito. O bolo precisa ter uma certa elasticidade. Ele também vai crescer com fermento e ele também vai ter bolhas de ar. E para ter essas bolhas de ar, para segurar essas bolhas de ar, precisa de um pouco de glúten. Então ele tem que bater. 4 minutos, que é o que eu sugiro em média, não é muito para um bolo, gente. É de 4 a 5 minutos. E se você está fazendo uma quantidade muito grande numa batedeira industrial, é 10 minutos, não vão ser 4 de novo. Você está fazendo várias receitas ao mesmo tempo. Então, é importante.
Agora, há exceções quando você tem uma receita que a massa é muito borrachuda. Ó, essa massa aqui, gente, ela é bem mole, ela é bem cremosa. A gente nem bateu ainda, mas ó, ela é líquida. Então não precisa sovar tanto. Agora, aliás, não tem tanto problema. Agora, se você tem uma receita rica em farinha, aí cada minuto de sova vai desenvolver muito mais glúten. Não porque você desenvolveu mais batendo, tem muito mais proteína solta ali. Então vai ter muito mais liga de glúten. Aí o seu bolo pode ficar pesado. Mas uma receita básica equilibrada, de 3 a 5 minutos nunca tem erro, tá, pessoal? Nunca tem erro. E a gente vai bater 4 minutinhos. Apitou 4 minutinhos, a gente vai incorporar o fermento. Para quem nunca viu a gente fazer bolo, o fermento tem que ser acrescentado sempre no final da receita, para que ele não perca o seu potencial. O fermento químico age em contato com umidade e temperatura, então é importante a gente só incorporar ele. Eu fiz um bolo aqui, a gente fez um vídeo de bolo de cenoura. No bolo de cenoura eu misturei na mão, é suficiente. Se você quiser fazer isso na batedeira, pode? Pode. 10 ou 15 segundos. Então eu vou bater 15 segundos só para mostrar que pode. E deu, acabou. Bolinho de cenoura, eu falei dele. Bolinho de chocolate batido, ele vai para a assadeira. A assadeira, como eu comentei com vocês, ela cabe uma receita exata, um bolo de mais ou menos 500 gramas. A assadeira é untada, tá? Eu uso desmoldante, poderia ser untada com manteiga. Eu tenho uma dica legal para bolos, gente, se vocês se interessarem. É importante, eu acho legal, não é nem importante. Você pode untar e enfarinhar, ou você pode só untar. As duas coisas dão certo. Quando você unta em farinha, o que acontece é que, por vezes, a massa fica meio que... Gente, é tão sutil, mas assim, é meio que ela fica presa na lateral. E às vezes seu bolo pode crescer meio torto. Quando você só unta, ele desliza quando cresce. E aí ele cresce homogêneo e fica retinho. É legal, né? É uma questão estética. Então eu só unto, tá? Eu não enfarinho. Agora, se eu fosse enfarinhar, eu enfarinharia este bolo com cacau, não com trigo. É isso, engraçado, né? Salpicar um seco aqui, não acho que nem chama enfarinhar, né? Mas eu salpicaria um seco escuro para o bolo não ficar esbranquiçado também. E assim ele tá pronto para ir para o forno. Eu vou colocar aqui no forninho elétrico, vou até baixar aqui para facilitar para o nosso câmera. Eu já pré-aqueci ele a 150, eu vou pôr agora 165 graus. É o calor, o meu turbo, né, que ele vai fazer uma circulação de ar. Ele vai assar 20 minutinhos. Eu pude pré-aquecer o meu forno porque meu forno é elétrico. Isso aqui não é um botão desenhado, é um termostato. Ele mede a temperatura, este forno mede a temperatura que está aqui dentro. E quando ele atinge a temperatura correta, que está marcado aqui, ele desliga. E aí ele religa, ele vai mantendo a temperatura que você programou. Então esse forno você pode pré-aquecer a hora que você quiser. Pode acordar e ligar ele e pôr seu bolo à tarde. Isso nunca vai ter problema. Forno a gás não é isso. Forno a gás, se você ligar e deixar ligado, ele só vai esquentando cada vez mais. Porque aquilo é só um botão que controla a saída da chama naquele buraquinho. Então pode aquecer muito mais do que o previsto. Por isso que eu recomendo que fornos a gás de casa, caseirinhos, pequenos, que esquentam super rápido, até por conta do tamanho, você liga o forno na hora que colocar o seu bolo. 20 minutinhos a gente volta, mas antes de ir, eu quero fazer uma caldinha com vocês. Teve bastante gente perguntando a receita de caldo no bolo de cenoura. Eu vou fazer uma calda e a gente vai servir esse bolo molhado. Então, além, eu vou mostrar o bolo seco, bolo para vocês. Mas a gente vai fazer um bolo de chocolate molhado e a gente vai fazer uma caldinha básica, tipo receitinha de calda de bolo de cenoura. Essa receita é ótima e o tanto de tempo que ela ferve é bem importante. Então ela vai ferver por uns minutinhos, tá? Eu vou fazer essa receita aqui, ó. Uma parte de açúcar
Eu esqueci de escrever. É meia parte, deixa eu achar o giz. Meia parte de manteiga, meia parte de cacau, meia parte de leite. É bem rápido, bem fácil, né? O que é meia parte? A quantidade que você escolher. Eu fiz hoje 200 gramas de açúcar, então eu usei 100 de manteiga, 100 de cacau e 100 de leite. Se fosse 1 quilo, seria 1 quilo de açúcar, 500 gramas de manteiga, 500 de cacau e 500 de leite, tá bom? A caldinha tá aqui. Eu já joguei aqui, ó, dentro da panela. Eu já joguei o açúcar, ó, aqui embaixo, joguei a manteiga, joguei o cacau, eu usei cacau 50% e agora eu vou jogar o leite. Eu só não joguei antes para mostrar mesmo para vocês que estão todos os ingredientes aqui. E a gente vai deixar ferver enquanto o bolo assa. Ela vai ferver por volta de 10 minutinhos até ela reduzir e dar um ponto bem legal. E é só isso, a gente se vê já já. Pessoal, deu 20 minutos, mas eu quero mostrar para vocês, não tá pronto. Porque 175 é uma temperatura bem moderada, mas eu quero mostrar, olha o quanto ele ferve. Olha a altura desse bolo. Mas ele vai baixar antes da gente tirar do forno. E olha que ele tinha, se vocês viram o nosso vídeo do bolo de cenoura, ele tem metade da quantidade de fermento que vai no bolo de cenoura. O bolo de cenoura iam 12 gramas de fermento para um mesmo bolo, do mesmo tamanho. E esse aqui vão 6 gramas de fermento. Ele ferve mesmo, não sei exatamente por quê, acho que por conta da quantidade de líquidos que ele tem, a reação do cacau e tudo mais. E eu queria mostrar para vocês, eu não posso abrir o forno nessa hora. Será que a gente consegue mostrar ele aqui, ó? Eu vou balançar o forno, eu vou dar um soquinho nele. Vocês veem que ele tá líquido? Vocês veem ele se mexendo? Ele até baixou já, ó, de eu dar soquinho. Gente, o bolo tá líquido, o bolo balança, ele tá fofo, solto, líquido. Essa é a pior hora para você abrir um forno. Teve gente que me perguntou se eu pode abrir o forno. O meu forno de lastro, quando eu assei o bolo de cenoura, ele é enorme e ele tem uma pedra embaixo, isso deixa a temperatura super estável. Mesmo que eu abra ele, e a minha cozinha não tem vento, eu tenho exaustor na parede, lá atrás do forno, não pega vento direto nele. O que você não pode é abrir isso aqui, ó, escancarado. O frio do ambiente vai entrar. O que as bolhas de ar quentes vão fazer? Encolher na hora, aí o seu bolo sola. Você não pode abrir um forno, principalmente se ele for pequenininho assim. Então, se você olhou para ele, bateu a mão, ele tá molinho, ele não está pronto. Então, eu vou pôr, pelo tanto que ele tá molinho, eu chuto 10 minutos, pela minha experiência. Então, ó, zerei o cronômetro e vou pôr mais 10 minutinhos. E aí a gente vai esperar então 30 minutos para ver se esse bolo fica pronto. Ele vai baixar um pouco quando ele estiver pronto, ele não vai ficar dessa altura, tá bom? Até já já. Olha pessoal, o bolo saiu do forno. Se ele ficar, como esse bolo ferve, eu falei desde o começo, se ele ficar muito para fora, enquanto tá quente, você pode dar uma empurradinha assim, ó, para dar uma ajeitadinha nele, tá? Como a gente vê se um bolo tá pronto? Nada de enfiar palito no bolo, você não precisa ficar furando o bolo inteiro, até para ele não quebrar depois que você... O bolo, quando ele tá pronto, você encosta a mão, ele abaixa e levanta de novo, ele tá assado. Se ele tá líquido, que nem eu mostrei, eu não precisei nem abrir o forno para olhar, eu vi que ele tava líquido, né? Eu bati e ele balançava, agora ele não balança. Mas tá com dúvida, você põe a mão aqui, ó, e aperta. Ele tem que ir e voltar, igual um elástico. É porque ele tá pronto. Com o tempo, simplesmente batendo, você já vai sentir que o bolo tá pronto. É assim que a gente vê, não precisa furar o bolo, tá? Acostuma fazer assim, é muito melhor. Se você encostou o dedo, ou mesmo no forno, nossa, eu tô muito em dúvida. Abriu aqui, ó, encostou o dedo no forno, ele ficou para baixo, claro que ele tá cru, senão ele teria voltado. Então o bolinho tá pronto e a gente vai desenformar ele. Eu vou pegar um prato e a gente vai ver a qualidade do bolo, como ele ficou. Vou desenformar ele quente, tá? Vocês vão ver que
o fato de só untar não atrapalha em nada, aliás, é bom. Ai, ai, ai. Vamos fazer assim, ó. Vamos sacudir. Será que saiu? Saiu. Bom, aqui o bolo ficou bem bonito. Se você usar um cacau mais forte, tipo um cacau 50, um cacau 100%, lógico que o bolo vai ficar mais escuro. Com cacau 100% ele fica pretinho. Só não esquece de aumentar o líquido ou diminuir a quantidade de cacau, porque senão ele vai ressecar. E eu acho que com bolo quente mesmo, a gente vai colocar a calda. A calda não ferveu 10 minutos e eu quero mostrar de verdade para vocês, tá? Sem mentiras. Ah, e o bolo assou 35 minutos, eu tive que pôr 10 mais 5. Então o bolo assou 35 e a calda ferveu uns 5 minutinhos só. Essa calda aqui, ela tá bem viscosa. Aí depende de como você gosta da sua cobertura. Se eu quero ela escorrendo lentamente em cima de um bolo, poderia ferver os 10 minutos. Se eu quero um bolo molhado, ela tá até já grossa, a gente pode colocar um pouquinho de leite, você pode diluir sua calda. Eu vou usar assim só para não alterar a receita, para ninguém, ah não, mas alterou a receita. Então, você pode modificar. Eu vou colocar aqui, eu não vou furar, tá? Não vou furar o bolo, eu vou fazer um vulcão com ele. E a gente, lógico que vai abrir, né, gente? E olhar ele antes dessa calda toda penetrar. Tcharam! Prontinho. E o bolo tá pronto. Bom, eu vou partir com vocês para finalizar o vídeo, mas vou pegar os pratinhos. Dá um minutinho pra mim. Agora sim, gente, o pratinho tá aqui. Vamos cortar esse bolo. Ó, olha a fofura do bolo, ó, tô encostando a faquinha, ó, de serra. Olha o quanto ele tá fofo, super macio. Não precisa de clara em neve, né, gente, pra fazer um bom bolo de chocolate. E a calda penetrou, ó. E aqui, ó, tá escorrendo o restinho do vulcão. Gente, ficou 2 minutinhos só aqui, ele penetrou rapidinho. E eu quero mostrar pra vocês, ó, a textura da massa. Olha a fofura disso, gente, parece uma nuvem, vocês estão vendo? E eu vou mostrar aqui, ó, a textura da massa sem a calda. Ó, super leve e fofa. Então, não precisa de clara em neve e a gente tem um bolo de chocolate lindo e perfeito. Sabe o que é isso? É a relação entre os ingredientes. É bater o tempo correto, é a quantidade de líquido e óleo e gordura correta em relação à farinha. Então, é quando tudo está equilibrado, isso é uma boa receita. A calda vocês podem fazer a que vocês quiserem, eu passei uma receita, poderia ser uma ganache mais líquida, né? Poderia ser qual vocês quiserem. E poderia ser uma calda mais grossa que não penetraria no bolo, mas eu falei que ia fazer um bolo de chocolate molhado e por isso que eu fiz ela nessa textura. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem, olha, se vocês fizerem a receita, a gente ia adorar começar a ver o resultado, porque tem muita gente comentando que as receitas ficam ótimas, mas a gente acaba não vendo. Se quiser compartilhar alguma foto com a gente, compartilha no nosso Instagram, canal Doce na Medida, tá? No Instagram tem canal na frente. E para mais informações e mais conteúdo que logo vai estar bem recheado, o nosso site docenamedida.com. A gente se vê. Até a próxima. Primeiro pedaço é meu. De novo, Turnan, sério? Você sempre quer o primeiro pedaço? Eu vou provar só um pedacinho, posso?